Rapaz, tu tá diferente, viu? Achou? Achei, tá? Mais magro. Não. Já começamos assim, cara. É, Não, você tá com uma cara assim. Não, como eu falei para Miguel aqui, que foi o 01, você é o 02. tá. É, a questão é que a gente acostuma ver vocês tão pequenos. Você sempre foi grande, na Sim, verdade, sim, é né? verdade. Uma varetinha, Acho mas que o rosto o é. rosto muda muito. E é muito curioso. Eu vejo, às vezes, no Instagram, alguns ex-alunos com filho, Sim, bizarro. meninos e meninas, né? Aí eu falo, meu Deus, já pensou? Já pensou um dia o filho vir Sim, estudar estudar aqui e ser aqui. meu aluno também? Acho que vai acontecer isso, provavelmente, né? Isso, é. Já aconteceu assim de irmãos. Sim, Estudou. Lembra de Rômulo? Você lembra de Rômulo, acho. que morou no Canadá e tal? O irmão dele estuda aqui também. Acho que ele tá chegando, vocês estavam de saída. Sim, é, pode ser. E aí, Ravilan, como é que você tá? Eu tô bem, tô aí. É, tô cursando medicina veterinária aqui na UFES. Logo que eu saí do CODAP, eu tentei aí, fiz o Enem, aí Sim, entrei em zootecnia. sim. Não me identifiquei muito com o curso e aí eu parti para veterinária, né? Eu ia fazer aquela transferência interna, só que era muita burocracia e aí eu parti para fazer o Enem de novo e tentar ingresso de novo e aí tô até hoje. Vou me formar daqui a uns 2, 3 meses. É mesmo, cara, já tá É, perto da é isso formatura. aí. Tá Isso aí. gostando do curso? Tô. É um curso bacana, é um leque de opções assim que você pode escolher no caminho, né? Sim. Eu ali tô focado mais na área de saúde pública, assim mesmo, na questão de inspeção de alimentos de origem animal, enfim. Legal. É, tirando a vida assim acadêmica, né? Sim. Tudo bem, aquela mesma energia de sempre, desde aquele CODAP, desde guri, sabe? É muito massa. Eu vejo lá, você ainda continua andando de skate lá em São Cristóvão. Pode crer, muito massa. O skate, ele sabe, é uma cultura que, assim, me Sim. moldou meu caráter mesmo, assim, tudo, tirou timidez, e, véi, é muito da hora, muito massa. Pô, velho, rapaz, sempre que eu encontro vocês assim, principalmente alunos que a gente tinha mais Sim, a proximidade assim resenha, naquela resenha, pode né? crer. Eu queria fazer uma pergunta que eu quero, como é que se fala, pensar na minha época quando eu voltei para a escola. Tá, Qual é a sua sensação quando você passa aqui? Quer dizer, no caso para você é diferente, porque querendo, ou não, você está na universidade, você está sempre vendo Kodak. pode crer, No meu caso, não, né? Eu estudava no Severino Vieira, em sim, Salvador, e tem isso. anos que eu não vou lá. Mas quando eu voltei para lá, eu estudava em Feira de Santana, e eu fui ver meus pais em Salvador, e eu fui para lá para a escola, eu olhando assim, cara, uma sensação de saudades, mas ao mesmo tempo, poxa, já não é mais a escola não é mais a minha escola, né? Tem esse choque, assim, essa coisa. E acho- logo quando eu cheguei, não sei se você viu, eu já fui fotografando, já senti aquela vibe nostálgica mesmo, assim. Tanto é que eu cheguei de fone, não sei se você viu, e eu coloquei até uma música, sei lá, que eu escutava na época da escola, só para sentir mesmo essa energia aqui, estar aqui de volta, e, pô, sempre muito massa. E até perguntei ao porteiro lá, e aí, como tá as coisas aqui? Ele, mesma coisa de sempre. Então tá bom. Ah, Sabe, porque eu não, assim, o Kodak pra mim foi muito style, assim, muito massa. é legal demais. Quando eu comecei esse projeto aqui, o meu objetivo era justamente isso, né? Tomara que atinja outros alunos, né? Porque quando a gente está vivendo um determinado período da vida e a gente não tem certas noções, né? Até Sim, mesmo o que o professor fala, né? Principalmente aquele professor mais severo e tal. pode crer. Então a Tem gente vários. hoje a gente vê, no caso hoje vocês veem Sim. as coisas um pouco diferente. Você foi meu aluno aqui em francês, não foi? Foi. Vamos lá. Acho que foi nono ano. Já Nono foi no ano. nono, você não chegou a ser sexto ou sétimo, não? Não, tinha aquela Ana Lúcia. Sim, acho que era isso. Ela saiu, aí Isso. você entrou. E aí foi muito engraçado, assim, foi o contraste de professores, foi, sabe, assim, que ela era uma pessoa mais séria, mais culta, e você já viu com esse seu jeitão aí, e, pô, assim, foi massa, tipo, aquele professor galera, assim, é, e, pô, entrosou rápido com a turma, já brincou com a galera, e minha turma também não era fluxicheira, e a galera também caiu na onda, e, pô, só foi sucesso. E aí, sabe o que eu lembro? Que eu não me lembrava que tinha sido no nono ano, eu não lembrava quando você tinha sido meu aluno. Foi, não, Tá, não. então, quando eu cheguei. Então, você é da mesma época de Ramos, não é isso? Era o meu período. Sim, Porque pronto, quando eu Lucas, cheguei, né? Lucas Ramos, Ele
ele era da outra turma. Ah, então é isso mesmo, Era do porque B. era Vinícius, Lucas Ramos. É isso mesmo, A porque turma da galera paia. não, fala isso não. Quem era pai, vocês ou eles? Eles. Não era não. Vou defender os caras. Até hoje, eu vou te mostrar aqui a data. A gente tem um grupo no WhatsApp chamado Clube da Luta, que é com esses mesmos Essa caras. galera aí. Vinícius, Sim, sim. como é o nome dele? O Gago, pô, a mesma galera de sempre. Puta, os nomes aí que eu nunca mais. Arthur, Sim. é, tem o outro lá que a gente. Aí do nada, alguém bota uma piada sem graça, assim, né? Sim. Aí ninguém responde, quer dizer, todo mundo cheio de coisa para fazer. Aí quem responde sempre, o Gago ou Ramos. Né? Aí eu vou, repico, Vinícius, todo mundo tomou um ramo. Mas assim, aí tinha a turma A e a turma B. Turma B. Exatamente, então foi realmente no 9º ano. Vocês tinham uma característica que eu acho, né? Que acho que vocês eram considerados os melhores, né? Era isso? E o B não era, tinha essa rivalidade, né? Tipo assim, o A, ele tinha uma coisa mais. Eles eram mais centrados, eram mais focados, assim, você dava aquela impressão, né? Que eles, sei lá, tinham melhores notas, e você via certa preferência por professores também. Sim. Porque a nossa turma era muito bagunceira, assim, tipo, pô, a escola é guri de 14, 15 anos, não tá fora do padrão, né? Mas, pô, era a confusão da pele, né? Era muito massa. E quem era seu parceirão na época aqui? Cara, assim, eu tinha dois, né? Mas, assim, logo quando você chegou, eu andava muito com o Efraim, com os caras ali do nono ano e tal, mas aí eles reprovaram na matéria de Odeilson, matemática, onde 15 alunos, ou seja, metade da turma reprovou, perdeu matemática, Odeilson. E aí, uma parcelinha também Pedroso, sabe? Sim, também, claro. era essa figura importante, mas sabe? E aí, quando chegou no primeiro ano, foi como se eu entrasse de novo no CODAP, foi uma metade da turma diferente, sabe assim? Que aí foi quando chegou o trio, né? Eu, Cocão, Thiago e Félix. Sim. Que era aí, a gente andava assim de bonde e todo mundo sempre falava, puta de um, puta de outro. E é isso, ali eu levei até o terceiro ano e até hoje. São os que eu mais, até hoje eu tenho contato. Assim, o resto... Não veio, né? Tô brincando. Mas é assim, não, mas é inevitável, né? Até com ex-aluno mesmo, eu acompanho vários, assim, mas tem alunos que eu não tenho mais contato, né? Que é normal, né? A gente se vê com eles. E também tem a questão da empatia. Gente, eu falo sempre, você professor, você aluno, você não vai agradar todo mundo. Com certeza. Até hoje tem aluno que, acho que amadureceu, pô, o Ricardo tinha razão, mas eu não gosto dele ainda, mas ele tinha razão. Pode crer. Porque, cara, eu sempre falo, se a gente que trabalha com adolescência, eu aqui eu sou um personagem. Porque se não for esse personagem, a gente enlouquece. É muita energia, é muita criança. E tem criança de todas as formas. Não é fácil, às vezes, para o professor. É tipo ser um camaleão, né? Tipo, quando você tá na rua, quando você tá com sua família, quando você tá lá no basquete, quando você tá aqui. Exato. Né? Eu sou uma figura completamente diferente nos espaços. E aqui eu sou esse cara doidão. Então um aluno me viu na rua e disse, pô, professor, sério? Sério, pode crer. Ontem um cara foi lá em casa, a gente gravando um vídeo pro outro canal, né, do Bastão. Cara, ele me chama de professor, ele fala, pô, professor, você é muito formal. Eu digo, pô, imagine, cara. Ele, pô, aí eu parei numa faixa, ele achou bizarro. O cara não esperou que eu parasse numa faixa para alguém passar. Ele falou, rapaz, que noção o cara tem de mim, Ricardo, esse animal. Né? E no ensino médio, eu acho que tem uma história... No ensino médio foi o seguinte, a gente começou tendo a matéria de português, eu não lembro qual foi o professor, sei lá, foram 10 anos atrás, né, 11 anos atrás. Cara, já tem tudo isso. Mas aí a gente começou com um professor, assim, e aí, do nada, a gente não tinha, a gente escolhe no ensino médio, que é inglês, espanhol, francês. Pelo amor de Deus, só maluco escolhe isso. A turma do cara tinha 6 pessoas. Já tive 2, já tive 1. Não, acho que foi 2, acho que foi Gabriela e Matheus, eu acho. Foi um negócio assim. O Wesley, talvez. Aí, do nada, anunciou o professor de português, acho que no segundo ano, não foi no primeiro, que aí foi Ricardo. E aí, assim, até para eu entender na época, foi assim, estranho, porque, ele é professor de francês e ele ensina português, ele sabe, eu não sabia como funcionava o curso de licenciatura. Aí eu pensava que, como assim ele vai dar aula de português, ele sabe português, ele estudou isso e tal. Enfim, aí pronto, aí a turma já estava entrosada, aí foi aquela coisa ali que acho que o ensino médio a galera amadureceu mais, as piadas foram mais pesadas, a galera ficou mais tipo, como amiga mesmo ali, é isso. A relação professor-aluno
sem palavras aí. A gente vai falar, galera, já já. Opa, vou tentar fazer as imagens aí do Tá. trabalho que a gente fez, Ávila, lá com literatura. Vocês fizeram uma peça, as duas turmas Pode assim. crer. Cara, não sei se você lembra disso. Para mim foi extremamente marcante. Os cortiços, eu acho. Foi, vocês fizeram sobre o cortiço, Foi. não foi? Foi maravilhoso. Cara, quero dizer, até para todos vocês, que embora a gente, principalmente com, eu acho que era um ar, a gente tinha um conflito muito grande por causa das meninas e tal. As meninas, vou chamá-las aqui, hoje são todas mulheres, já amadureceram. Sim, pode crer. Mas a gente tinha muito conflito, porque eu andava muito com o Ramos, com aquela galera sim. assim, sabe? E tinha aquela história, o ar é puta. Puta. Eu fiquei me segurando pra não falar. Pode falar, não tem Uai, problema. puta. Peraí, calma. E você lembra que o pessoal fez uma foto com os cachorros, eu com a coleira na boca, Bizarro, era a cachorrada de Ricardo. Era do A. Era do A? Era do A, não eu lembro. acho. Eu sei que era Natan, Cara de nada. Tony, João Vitor, Roberto, cara. E lembra de Bahia, velho? Andresa, Bahia. Bahia era Pronto. Ele maravilhoso. que trouxe essa parada das músicas, né? Das músicas. É o mentor do mal hoje, é o É senhor isso. advogado, meu irmão. Eu vejo só as fotos, eu digo, meu irmão, cara. Eu digo, nem parece que foi. Vou botar a foto dele aqui e pedir permissão. Tem nomes aí que, assim, realmente, você tá caçando e eu tô pegando, assim. É normal. O tempo é engraçado. Né? A gente esquece mesmo. A rotina, sei lá, outra vibe. Pô, mas... Vida adulta, né, cara? É. Aí tinha Maitê, né, que andava Na outra turma. na outra turma, que ficava chateada. Essa aí, acho que foi Maitê, as outras minhas que fizeram esse lance. Eu vou ver se eu acho essa foto da cachorrada do Ricardo. Cachorrada do Ricardo, é. Cara, e eu falava assim, né? Você vê como são as coisas. Eu peguei português, porque 2 colegas iam para o doutorado, para vocês não ficarem sem aula. Eu aumentei minha carga horária enormemente, Sim. porque a carga de horário de português é maior. Eu dava aula de francês desde de português. Sim. E os alunos com raiva de mim ainda, cara. É. Então, aí, aí? tem um episódio assim que eu queria falar também, que lembrei agora aqui, que existia devido provavelmente seu estresse e sua coisa toda lá, veio a calhar a questão do com classe. Não sei se você lembra disso aí. E aí, Ricardo, como vocês podem ver, a gente tá gravando um vídeo que parte um pouco da vida dele, né? E a questão que chegou nesse com classe foi que o professor Ricardo Costa falava muito da vida dele na sala. Você lembra disso? Não dava aula, e falava só da vida dele. Pô, velho. Aí houve a reunião com classe e tal, vai os representantes da turma, e aí no outro dia você chega lá, sério, sentou lá, olhou assim pra turma, quem falou aqui? Quem que falou? Eu vim pra cá pra falar da minha vida. Mentira. Não, ele falou. Galera, ficou muito irritado, foi muito engraçado. Eu fiquei puto, E a pessoa que falou já se acusou. Foi até Jefferson, já passou. E ele foi Jefferson mesmo. Ele se acusou logo e pô. começou aquela coisa, pô, Eu ali. fiquei puto, velho. Ali Porque, foi pô, muito velho, engraçado. que assim, eu sei, assim, a gente já tem uma carga horária, tem outras Sim. atividades no Codap. Eu peguei ali, velho, por 2 motivos, né? Que gerou até aquela crônica que você que Sim, fez, pode né? A crer. gente vai falar dessa crônica. Uma delas foi a seguinte coisa. Eu decidi que ia ser professor de língua, eu ia ser professor de língua portuguesa no 2º ano. Então, foi estudando o romantismo. Eu já tinha estudado barroco, tinha gostado, mas quando chegou no romantismo, e eu falei, pô, um dia espero ter oportunidade, eu já tinha. Depois eu escolhi o francês, né? Sim. Mas aí eu desisti de ser professor de português. Mas eu disse, pô, espero um dia dar aula de português sobre o romantismo. Porque o 2º ano começa, se eu não me engano, por ali, começa o século Isso, XIX. Romantismo. Cara, eu queria tanto dar aula sobre isso, cara. E, poxa, eu preparava as coisas. E aí o cara, só porque eu não gosto do professor, tá ligado? Aí dá pra trás. Aí, pô, mas é normal também, eu Sim. entendo que é adolescente. Sim. Mas assim, eu aumentei muito minha carga horária, velho. Sim. Eu passei de 40 horas. Sim, sim. A gente tem que ter 40 horas. Caramba. A gente passei de 40 horas de aula na época. Porque tinha francês, tinha outras coisas. Foi a primeira experiência que você teve, assim, de pancada do dia a dia, assim, de rotina. Você já tinha tido algo antes, assim? Já, sei lá, mas no Codap não, né? assim, com escola, com aquela, assim, com... Porque são 2 matérias Sim. diferentes, né? Embora eu tenha dupla habilitação, eu fiquei anos sem dar aula de português. Uhum. Mas foi uma experiência maravilhosa. E esses conflitos são muito legais, são legais, porque a gente fica rindo disso. E eu para casa, eu falo para os alunos, cara, São histórias, né?
Exato, e eu não levo nada para casa. Eu chego em casa Sim. morrendo de rir, velho. E é isso. Eu Mesmo. digo, que os guri besta da porra era igual. Você lembra quando eu passei a prova, Natan só sentava na frente. No dia da prova, Natan sentou no Você no fundo. fundo. Aí você Pô, que é isso? colei, Natan cheio de cola, velho. Cara de pau demais, né? Tem na preparação de uma semana, o cara vai logo no dia No dia da prova. Cara, isso pra mim isso é uma das coisas mais marcantes, eu acho que da minha vida no Kodak, foi esse segundo ano. Principalmente pelos trabalhos aí, sabe? Sim. Vocês, todas as duas turmas, assim. Todos. E aí eu achei muito legal, porque mesmo vocês, quem não gostava muito e Sim. quem gostava fez um bom trabalho. Sim. Cara, as meninas vieram tudo caracterizadas. Sim. A gente botou o cocão de vestido, Foi, de peruca, foi de muito batom. legal. Teve sempre os trabalhos de vocês, os enrolões, Sim. e fazer aquilo só para fazer a Só resenha. pra fazer a Mas resenha. muito bem feito, assim, sabe? Era uma resenha bem feita, era um negócio assim, trabalhado. Até esse texto aí que você perdeu, né? Pô, você vai contar a história desse texto pra galera. A gente fez uma oficina de criação literária, lembra? Lembro. Aí eu fazia, faça um conto, né? Contem uma história. Aí o que é que vocês fizeram? Era assim, a gente. E você queria alguma coisa meio. Acho que foi a questão do romantismo, a questão Foi. do drama, uma coisa bem Sim. dramática e tal. E aí, com base nas frustrações de Ricardo na época, a gente fez um texto assim, bem poético, cheio de metáforas sobre a história de um professor frustrado. Não sei se o nome era Ricardo, era algo similar, assim, lá Ricácio. Só que era tipo assim, uma coisa tipo assim, era citado a chuva, as gotas batem na janela, e a minha frustração, sei lá, era alguma coisa muito poética, assim, pesada, e sobre um vício no álcool. alcoolismo, assim, sabe? Era um professor de francês Não sei como frustrado. você perdeu isso aí. Pô, rapaz, eu perdi naquela época, 10 anos. Mas assim, eu me lembro assim, era um professor de francês frustrado Isso, que sonhava em ser professor de português. É. Pô, o cara tentando deixar os alunos com aula, os caras se sacaneando. Um diz que o cara só fala da vida, o outro para o conto, a história de um professor de francês frustrado, que queria ser professor de português, né, e que era viciado em álcool. Ele terminava se matando. Alguma coisa assim, cara. Era do mal, tinha coisa de amor no meio também, a pessoa não quis ele e tal, a amada. Um conto verdadeiramente romântico. Isso significa que eu fiz um bom trabalho, que vocês entenderam as características foi ótimo do romantismo, né? Perfeito. Foi um texto grande até. Eu lembro que tava eu, acho que Cocão, tava Matheus Galeguinho, né? Galeguinho. Acho que João Vitor também tava nesse. Acho que ele não juntava muito no nosso grupo, mas nesse dia ele veio a calhar também. A gente escreveu. Eu lembro que ele escreveu muito. Era escrevendo e rindo. Sabe o que eu acho legal? Até hoje eu converso com o Galeguinho. Falei com ele hoje, de manhã, porque tem uma intercambista aí na casa dele, né? E aí eu vou trazê-la para falar com os alunos, a moça da Tunísia. E a gente sempre fala sobre desenho. É engraçado, né? Eu tiro dúvida de desenho com o Galeguinho. Olha que viagem retada, né? Com um aluno que me dá aula, eu ficava falando para ele, velho, como é que faz isso? Quem me deu aula de desenho digital foi o Galeguinho na época da pandemia. Então foi dizer para ele, deixar um recado para ele, que ele foi muito importante. Aquele momento difícil de pandemia
foi um cara que me ensinava como usar o pincel, mandava o pincel para mim, tudo online, velho. Sim, Olha que coisa legal, né? Quer dizer, o cara foi meu aluno, e outro dia tá o cara me dando aula de desenho, sim. né? E no momento de pandemia ali, tirando uma dúvida ou outra, tal. Eu tenho uma marca hoje, né? Sim, É a Ré. Ré da sim, expressão do ré, sim. sabe? Que a gente fala assim, que surgiu ali lá em São Cristóvão, né? Onde eu sempre morei. Da galera do skate ali que, é, sei lá, a gente usava muito essa expressão do ré, Sim, bem sim. regional. E eu quis fazer uma parada assim, tem até no boneco também, Massa, né? cara. E aí eu quis fazer essa coisa, tipo, idealizei essa parada ali. E uma brincadeira que tá, assim, independente e tal, bem underground, mas tá dando certo, a galera gosta e tal. E a primeira pessoa que eu falei, assim, pra quando eu comecei a desenhar e tal, porque eu que faço tudo assim, foi justamente ele, galerinha. Ela Eu já falei, foi, ei, velho. passa aí as dicas, tal, do Photoshop, como é que você desenha, como é que você faz animação, e ele me ajudou pra caramba também nisso. Eu volto e meio tiro dúvida com ele. Um dia desse ele ficou aqui me esperando para falar comigo. Aí quando sai quase 6 horas, eu digo, velho, podia entrar na sala. Você não sabe como é Engraçado, minhas assim. turmas no ensino médio, não? Pode entrar, pode bater na Lá porta. A da galera já porta, tá assim. acostumada, pô. Minha turma é assim. Principalmente quando eu tô no anfiteatro, que você senta onde você quiser, lembra Pode disso? crer. Faz o Pô, que ali você era quiser. massa. É uma época boa. Mas sabe, assim, eu queria só pra gente, né, Sim. encorpar aqui a conversa, assim. Fala aí de algumas outras lembranças legais, assim, do CODAP, de disciplinas, aulas, além dessa coisa que ficou falando só sobre a nossa relação. Cara, assim, o Codap, eu entrei aqui em 2010, né? Eu tinha 10, 11 anos. Sim, Eu sempre tinha estudado em colégio particular, né? sim. Ele é de bairro, né? É de bairro, isso. Lá de Sim, São Cristóvão tinha o colégio Centro Educacional Prado Meireles, sim. sabe? Inclusive, minha mãe era professora de lá, minha mãe foi minha professora, enfim. Eita, caramba. E aí, eu cheguei aqui no Codap, foi a minha primeira turma, a primeira turma foi a primeira do sorteio. Olha que Era, legal. era a prova, né? E aí Sim, a primeira turma de sorteio em 2010 foi a minha. E aí foi um choque, assim para um menino de 11 anos, que sempre estudou em escola particular, de um colégio sim. público, até que a escola particular é de bairro e, sei lá, tinha coisas aqui que eram melhores que a de lá, mas, assim, foi um choque você ver todas as pessoas desconhecidas vindo para cá, sabe? E você não conhecendo ninguém, e ninguém se conhecendo entre eles, sabe? Sim. E foi legal também, hoje eu vejo esse contraste, que foi gente de todo tipo, Uhum. de toda a classe social. Não privilegiados que tiveram acesso à educação, que fizeram Uhum. a prova e Entendi. conseguiram o ingresso, né? Foram pessoas assim que vieram de todo lugar mesmo, tinha gente, Massa. sabe assim, de qualquer tipo. E foi legal você ter esse contato assim logo cedo, sabe, com o diferente, sabe assim, com uma coisa que você não está comum a ver, que isso aí é para a vida, né? E inclusive Sim. justamente no ingresso da universidade que você vem com essa mesma experiência, você entra Sim. num lugar, numa turma que você não conhece ninguém. E eu meio que já estava blindado que aproveitei muito isso no Codap. E o legal, sabe, de que isso é que, por exemplo, na sua turma aí tinha gente que tinha uma condição de vida muito boa, né? Sim. As meninas que já eram, assim, digamos, mais ricas, tinha outros, né? Acho que mais doar. Doar mais, doar muito mais. É, Esse contraste era legal, né? sim. E aí a outra coisa que eu quero perguntar a você, os guri ali, ó, rindo. Tá gravando mesmo aí? Vê aí se tá vermelho gravando. Tá. Não, pode dar oi não. Venha dar um oi, dê um oi aí, vai, rapaz. Ai, Tropinha, esse aqui é o melhor professor que teve. Olha, o melhor e o mais lindo. Agora deixa eu terminar de gravar, peraí, velho. Vai lá, vai Ele lá. completa com o Genisvaldo. Deus é. Ô, Genisvaldo. Genisvaldo. Não fique na mesa não, senão balança a câmera. Tá certinho aí, né? Pronto, valeu. Que criança é essa que hoje em dia fala Genisvaldo em vez de batata, Ah, é né? batata, né? Engraçado, as coisas É o mudam. trio aí. Peraí, velho, peraí. Escuro. Tá bom, velho, deixa eu terminar aqui. Até aqui vocês me percebem. Enfim, assim, Eu queria que você falasse assim, tá. só um, desculpa, Ávila, Não, você falou desse momento, a gente falou até que é interessante isso. Eu quero falar, primeiro te perguntar sobre a Jeca, velho. caramba. Pô, Né? assim, a melhor época do ano. Assim, a pessoa ficava o ano todo esperando a parada da JEC acontecer, tentando entender que é jornada esportiva, cultural, científica do Colégio de Educação, sabe, um trava-língua bizarro, mas assim, era muito legal, assim, que o CODAP teve esse diferencial de incentivar a pesquisa desde cedo, sabe, assim, sempre teve essa questão de, acho que é por conta da universidade também, sabe, teve o aluno do CODAP, ele tem esse diferencial. Eu acho que eu vejo uma coisa mais
ligado à pesquisa, à cultura, sabe? Eu achava chato o show, aquelas aulas de arte dele, mas hoje eu entendo a importância de você mesclar. Tipo assim, você não vê artes como a gente vê aqui no CODAP em todo o Exato. colégio. E hoje nós temos também música, né? Música, pode crer. E o que eu sempre falo, assim, sobre, principalmente os professores dos sextos anos, você falou de um show, que Sim, vocês, quando ficam mais velhos, entendem a importância sim, daquilo, sim, de sim, manipular materiais sim, diferentes, de isso, estimular a criatividade. Porque, isso. querendo ou não, você tem uma veia artística, né? À toa que você tá aí com a Sim, tua marca. Eu acho que sim, talvez muita coisa que você aprendeu ali nas aulas de arte, com certeza influencia com hoje, né? certeza, com certeza. É, e assim, ah, a Jeca eu achava muito legal também a questão da rivalidade, assim como todo o colégio tem essa questão das turmas, das diferentes turmas, enfim, né? E, pô, a gente tinha uma dominância no queimado, a gente ficava se É, gabando disso, que o queimado a gente ganhou sempre e tal. No futebol também a gente era bom, até sim, a galera reprovar. sim. A galera que jogava bola reprovou, e a gente depois sofreu um fiasco. Mas depois que os caras chegaram, também jogavam. Pô, era muito massa. A questão das apresentações, sabe? Não sei se o FENCAP existia, não Sim. sei se ainda existe Tem hoje. uma coisa mais ou menos diferente, né? Mas Sim, acontece, sim. O recital ainda tem. tipo assim, eu sempre quis, assim, eu sempre toquei música e tal, desde os 12. Nunca tive a oportunidade de tocar aqui, sabe? Mas eu sempre tenho aquela vontade. Foi uma das coisas que eu não fiz aqui no Kodak, que eu queria ter feito. Então, bora gravar uma música? Bora, pode ser. Fechado? Eu Sim, vou voltar a tocar sax, pode ser no sax, pode ser na flauta transversal, tanto faz. pode ser. Eu gravei com o Davi, o Davi é um aluno, um músico que toca muito bem guitarra, é uma geração posterior. Tá no canal aí. Eu, ele, Legal. Isaac, lembra de Isaac que trabalhava aqui, né? Exato, Isaac, exato, exato, Isaac exato. que trabalhava na Eu, parte de eu informática. tô ruim de memória, velho. Pô, você vai lembrar dele, eu vou te Tá, mostrar o vídeo. pode ser que venda. Você lembra dele? Isaac era resenha demais, pô. Você brincava muito com ele. E aí a gente tocou, vamos marcar. Ah, da hora. Tocar um jazzinho ou alguma coisa de rock and roll Outra mesmo. coisa aí, alguma bagaçada aí. Bora fazer um som. Um barulho. E aí, que mais? Mas é isso, cara, é muito legal. Eu falei, uma das missões aqui desse quadro dentro do canal é trazer essa visão do aluno, né? Sim, E a gente faz uma coisa sempre aberta, sem muito sim, roteiro, sim. né? Mas eu quero fazer uma resenha. E aí? Você fez uma resenha aí comigo. Lembra aquela moça que você era apaixonado? Não tinha uma Não, moça? não, Não era você não que era era apaixonado por uma não. ruiva? Não, Era não. você. Era não. Tinha Cocão, que tinha ruiva aí com Não, ele. rapaz. Eu Sentindo que não. o assunto é polêmico. Ruiva? Era ruiva, a moça ruiva, aí eu ficava voltando pilha, ela ficava retada e você perturbando a menina, lembra não? Não lembro. Rapaz, tá vendo aí, ó. Se for verdade, eu não lembro. É verdade. Tá vendo? Ó o que você, eu vou falar o que eu falei pra Miguel. Ó o que vocês fazem com a vida da gente, meu. Toda hora eu tinha que dizer, Rávila, peraí, segura a onda, tá certo, valeu. Mano, você viu os guri aqui, velho? Esses Sim, guri é a não, mesma é coisa. bizarro. Todo dia a gente entra em sala, eu digo, galera, pelo amor de Deus, vamos fazer silêncio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Os guris, tá certo, cara? Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. Aí os guris aparecem de novo pra perturbar, eu não cago um Sim, negócio desse, não. bizarro. Por isso que eu falei pra você da importância do professor ter esse personagem, né? E se Sim, você não tiver, você levar tudo pra casa, você se arrebenta. se arrebenta, pode crer. É uma coisa, uma blindagem saudável, né? Sim, claro, e continuar o ritmo, né? É, continua o ritmo. Pode Rafael, crer. tem alguma coisa assim da escola que você lembra que eu não perguntei, que eu não falei, Sim, porque cada conversa ela vai se encaminhando sozinha, né? Então aqui não é um bate-papo historiográfico sim, com fins. Claro que esses aspectos da sim, memória falam um pouco da história da escola, da sua história pessoal, da minha história com você, relação para o seu aluno, mas não tem aquela formalidade. Então a gente faz, né, porque caso alguém fale, poderia ter perguntado isso. Não, não, eu quero que seja espontâneo. sim, Eu quero que seja algo que sua memória possa apresentar no momento. Entendeu? sim. Então, vamos lá, deixa eu pescar aqui. Esse microfone tá ligado. Ó, Tá tá ok, né? ligado, tudo preocupado. E aí, vamos lá. No ensino médio, assim, para mim foi a melhor época. Sabe que quando chegou o Félix e o Thiago, Sim, o eu lembro. Cão, foi quando eu me identifiquei pra caramba ali com eles, assim, sabe, de gostos e tal. E, pô, no ensino médio foi a melhor época. A gente teve a questão de greves, né? Eu Sim, peguei uma greve ferrada em 2012, foi sim. 7 Caramba, eu meses. cheguei depois, eu cheguei em 2013. Foi um negócio 7, 8 meses assim, de greve, e que atrasou tudo até o terceiro ano, sabe? Mas assim, coisas boas, sei lá, a UFES era mato, literalmente, quando eu cheguei aqui,
A gente ia lá para fora, brincava de guerra de limão, tem um limão lá no fundo do coquinho, era essa coisa. Subia numa árvore aqui, eu já passei por aquela árvore ali, estava destruída já, Sim. acho que ela ficou podre e tal. Subia, era no PC, porque tinha um pedaço de pau que vinha, o melhor lugar da árvore tinha um pedaço de pau que estava ali. Era PC, aí você entende a sigla. Sim, sim, sim. Sabe, pô, assim, a questão dos professores é o que eu lembro bem, assim mesmo, tanto você, tanto quanto o Batata, né, que foram, assim, professores que, pô, até hoje resenhei com ele ontem, que ele foi vacinado e postou foto de vacina, eu resenhei com ele, tá bonitinho e tal. E assim, pô, Silvânia, Exia eu vejo até hoje que ela mora lá. Silvânia de história, né? Não, Ou de matemática? De matemática. Sim. De história também eu lembro. É muito gente boa, só que eu senti ela meio apegada quando ela era mais veterana, assim. Sim. Acho que ela ficou próxima de sair também. Ou ela tá aposentada já. Assim, tipo, tem Pedroso, era aquela caça grossa. Assim, os professores, eles, na minha mente, não saem, sabe assim? Sim. Amésia, Cleane, que assim, ótima professora, Sim. uma amiga, sabe assim, foi muito massa aprender geografia com ela, Dagoberto, enfim, todos os professores que eu passei assim, guardo todos no, sabe, Cristiane, André, sabe assim, todo mundo, muito Isso é massa. legal. E assim, é muito legal você falar isso, né? Espero que eles assistam. Uhum. E outra coisa importante, sabe, Ávila, a memória é seletiva demais. Talvez se você um dia tiver filho, você vai lembrar mais de alguns professores do fundamental. Eu sempre gosto de falar de Marcelo, eu sempre gosto de falar de Érica, Sim. né? Que às vezes são professores que vocês ainda não entenderam a proposta, Sim. porque são muito novos, né? Sim, Eu sempre digo, a memória é muito seletiva, né? O show até hoje eu vejo assim, tipo, quando tem alguma exposição de arte, assim, acho que a última que eu vi foi lá no FASC, lá em São Cristóvão. Teve ele faz muito cubismo, né? Sim. E aí ele tinha uma obra dele lá, eu peguei e mandei foto para ele, não é, professor, tá aqui. Sabe assim, você tem esse reconhecimento depois que você envelhece um pouco. Também tem as coisas assim, né? Que eu sou da turma B e tem que falar, né? Tipo assim, tinha aquela coisa que a gente era uma casca grossa e, enfim, velho, teve muita suspensão, muita advertência. Teve uma história você não estava aqui, 2011, Ah, tava não, eu cheguei em Pô, três. assim, velho, pegaram uma carroça, velho, subiram numa carroça aqui, assustaram uma menina, parece, a menina deu pra rua, assim, parece que, não sei se o carro pegou. Eita, cara. Não sei, foi um negócio assim, eu não estava envolvido, sabe? Mas assim, eu fiz muita coisa, fui muito pra diretoria, minha mãe veio muito aqui, sabe? Caralho, filho de professora, né? Então, é bizarro. Aí, certa vez, saiu a antiga pedagoga e entrou aquela Cilaine. Cilaine, chega a minha perna tremia, assim. E aí eu fui uma última vez, sabe? Eu tinha uma penúltima vez que foi eu, Felipe, Henrique, você lembra? Cara. O Felipe e Vinícius, da bomba, né? Felipe Henrique, da bomba do dedo. E aí a gente pegou, era a professora Simone, acho que era substituta de história. E a Silvânia tinha saído, alguma coisa assim, e tinha ventilador, a gente não era no ar-condicionado ainda. A gente não queria ter aula dela, a gente pegou o spray, eu tinha spray de garganta, eles tinham perfume e tal, no ventilador. Caramba. Quando ela chegou, dor de cabeça aí, velho, não teve aula de história. Os caras são fogos, já aprontaram demais. Teve uma última vez que chegou o ponto que eu fui, devido a uma coisa que, assim, eu sempre fui muito sincero com minha mãe. Mãe, olha, apanhei na escola, mãe, bati na escola, mãe, fez isso, fiz aquilo. Só que essa vez, justamente, teve uma aluna aí que eu falei alguma coisa para ela, só que aí chegou uma carta, misceline, falando que eu e outro aluno tínhamos praticado bullying com ela sempre e tal, sendo que foi uma coisa só esporádica ali, de uma reação que eu tive, assim, e não foi nada de grave, assim, nenhum palavrão, nem nada, eu só falei alguma coisa com ela, assim, e isso aí. Aí, meu pai dessa vez veio. Meu pai dessa vez veio no 9º ano. E aí ele na frente de line lá, gritou comigo e tal. Aí ela ficou meio assustada, Caramba, assim. eita. Aí ele falou, é a última vez que você veio aqui. Pronto. Aí no ensino médio, isso 9º ano, né? No ensino médio eu não fui mais para a diretoria, nem minha mãe foi me chamada mais.
Mas teve um susto no primeiro ano que, não sei se você sabe, aquele cordãozinho cheiroso, assim, Sim, tô ligado. trouxeram aqui. E aí, velho, foi muito engraçado. E aí, a gente tava ali naquela frente, né, clássica, Sim. quando você entra, a enfrentar lá, tem aqueles bancos ali e tal. E aí trouxeram isso aí, quem vai estourar, e daqui. Oh. Aí você vê como amadurece a coisa, né? Pá, porque eu escuto isso fora, Sim, e não faz barulho. Só que aqui o eco, sim. Caramba. pá, e o silêncio depois. Aí chega alguma daquelas, não esqueci o nome delas, mas elas chegaram lá e a supervisora, né, e tal. Quem foi que fez isso aqui? O que foi isso? O que foi isso? Aí chegou o Nemésio. Cordãozinho cheiroso. Velho, o cara soube pelo cheiro. E aí ele chegou e aí quando ele chegou, eu fiquei, cara, o cara só. E todo mundo ali, né? Óbvio que- Sentado assim, calado. Aí, quem foi que fez isso? Quem foi? Aí repetiu umas 3 vezes e ninguém falou. Aí eu fiquei. E aí você vê que nesse dia do perfume, no Sim. 8º ano, Sim. falaram, foi fulano, foi ciclano. Gabriela, não sei se ela vai vir aqui, ela Gabi acabou é com a a gente próxima. na vez que chegou o netbook. E os gurias abriram pornô no netbook. Caramba, No velho. 6º ano. Eu não Caramba, tava, mas eu ainda fui pra diretoria por conta disso. Enfim, a Caramba. gente se caboitava tudo assim. E Aí depois aprenderam. no primeiro ano ninguém falou. E eu fiquei, pô, pronto. Ali também foi o último episódio assim que eu fiz de bagunça aqui. Mas é isso que eu falo pra vocês. Imagine, fora a nossa resenha, porque hoje passou, né? Todo mundo ser um rapaz hoje, não, um homem, né? Sim. Né? Com sua vida, se encaminhando bem, graças a Deus. Mas percebam quanta coisa nós, professores, temos que suportar em dois sentidos, no sentido de dar suporte e de Pra aguentar. aguentar as coisas. Porque imagine juntando tudo isso. Hoje é engraçado, mas na época a gente tem que ter um cuidado com vocês. Tem coisa que é coisa de menino, mas tem coisa que é coisa grave, né? É, verdade. Então a gente equalizar isso não é fácil, não. Por isso que eu sempre gosto de conversar com vocês. Uma responsabilidade sinistra. Sinistra, cara. É por isso que eu gosto de estar trazendo isso para cada um falar do seu jeito, como pode falar, Sim. para que a gente perceba mesmo essa coisa da valorização do professor, do respeito, né? Até às vezes não é você ter simpatia pelo sujeito, é você entender o processo. Entendeu o processo. Pode crer. Eu tava, como eu falei, contei a história do menino ali que não vê um caso, e eu falei para ele, cara, você sabe que eu estou fazendo isso porque eu quero que você amadureça. Sim. Entendeu? Se eu te dar uma nota que você não merece, você não vai querer se esforçar. O outro que se esforçou também não vai querer. Sim. Entende? Não é por nota. Eu não tenho essa bobagem, né? Até porque a minha disciplina aqui, eu posso ser livre para trabalhar de maneira mais cultural e tal. Sim. Não tem uma sequência lógica, mas não é tão rígida como as outras disciplinas, né? Essas histórias são bem legais, assim. Isso é pra vida, né? São coisas que a gente toma um susto, assim, que ele vai ver no futuro que o que aconteceu foi isso aqui. Tipo, pra um baque que ele pode receber, sei lá, num mercado de trabalho futuramente, Sim, claro. até no familiar, alguma coisa. Sim. E tem coisa que você fez comigo que eu não posso contar, velho. Não vou contar aqui, não. Você é doido, pô. Tem uma coisa que você fez. Eu acho que eu lembro. Eu falei, rapaz, eu fiquei pego, eu digo, velho. Eu lembro. Falar, não vou contar isso, eu não posso contar. Eu digo, irmão, pelo amor de Deus. Na frente do professor, aí, eu acho. Cada coisa que vocês faziam, velho. Bahia era outro mesmo. Né? E aquele cara que nunca assistia a aula, Meu Deus. Yuri? Era Yuri? Não. Sério, tinha um cara que nunca assistia a Ele aula. era muito inteligente, ele ficava sempre na frente. Não, era outro, não é esse Yuri, não. Era outro, era da outra turma. É porque eu confundo as duas turmas, velho, eu tô misturando as duas turmas. Não, mas acontece. Minha memória tá 10 anos, 10 não, anos, 10 cara, anos, 10 eu não- anos, cara. Eu não lembro muitos nomes. Aí assim. minha cabeça tá toda bagunçada, eu tô misturando as turmas aí e tal. Mas foi uma época muito boa e é isso, né? Chegarão novos Ravenas por Com aqui, certeza. novas histórias e a gente permanece aqui no Codap, cara, pra bater esse papo. Toda vez que eu me bato com ex-aluno assim, tá, a gente conversa, cara, lembra quando você fez isso, você fez aquilo? Eu falei, pô, lembro de nada. E eu falo, tipo assim, velho, se você me conheceu, eu senti Josevânia, esse nome Sim, dela, tá aqui, Sociologia, Continua aqui. pô, professora, me desculpe, pelo amor de Deus. Aí, tá vendo? Se você me conheceu naquela época, eu sou outra pessoa hoje. Não, eu não vou perdoar, não. Ela pode até perdoar, mas eu não vou. Sabe assim, pessoal, que vocês que me conheceram ali na época, claro, eu sou a mesma pessoa sempre, mas, pô, mudei pra caramba, não sou eu sou outra pessoa hoje. E assim,
A essência tá aqui, mas amadurecimento é uma coisa engraçada. A gastrite que você causou na gente, a raiva, não vai passar, Não não, vai meu velho. passar. Já afetou meu psicológico. Quem vai- paga não esquece, Que né? foi que apanha não esquece. Mas legal, cara, é isso aí mesmo. Então, Rávila, obrigado aí pela presença, Valeu. cara. Seu segundo 02. É isso aí. Falar com Gabi para ser a terceira, a gente tinha falado com ela. Só que às vezes o pessoal tá chamando quem, por quê? Né? Só para dizer pra galera, eu chamei Miguel porque Miguel foi recente, estava muito Sim. próximo de mim. Sim. E no último ano eu fui muito duro com o Miguel. Sim. Ele sabe disso. Estava muito preocupado com ele. Eu disse, ó, isso agora é um homem, foi muito duro e tal. Porque ele tinha essa proximidade comigo. Eu não faço isso com qualquer aluno. Uhum. Tem que ter proximidade, maturidade. E ele, graças a Deus, está ótimo agora. E eu era o cara que tá sempre falando comigo, sempre. Então eu digo, pô, Miguel, bora fazer o quadro. Aí depois eu digo, vou fazer o contrário. Eu chamar um cara mais alternativo, um cara que foi perturbado, mais perturbado que o Miguel. O Miguel era pra você, eu esperava não. Aí tem Farruk, que eu quero chamar, não sei se você conheceu o Farruk, esse tem que estar aqui. Tava bizarro. Esses caras, meu irmão, Farruk e Carequinha, esses caras são tão... Velho, isso é público, é problema de vocês. Esses caras não tiveram o que fazer. Na formatura, os caras fizeram o discurso falando tudo que aprontaram na frente do reitor. O reitor, cara. Inclusive eu quebrei isso, e eu morrendo de vergonha. Assim, a gente teve, velho, Nos caras, meu irmão. teve uma vez aí só pra terminar aqui, Tá, não, tá massa. uma vez no terceiro ano não foi o OJEC, a gente participou, por conta do nosso calendário, por conta do Sim, SISU. eu acho que eu lembro, eu acho que eu era até coordenador da gente. Teve a questão alguma coisa beneficente de umas fraldas. Sim, E aí, velho, foi uma confusão o A com o B aí. Essa Sim, foi um velho. escalonou bizarro, nível bizarro. E assim, Exia, assim, chorou, velho. Tipo, teve uma hora lá no teatro que ela ficou tão atacada que ela chorou lá. vocês também, não? Foi bizarro, pô. Vocês também são fogo, velho. A professora chorou, fiquei, caramba, velho. Galera. É no Segura a freio, onda aí, um meu segura a irmão, onda, Vocês pô. também não valem nada. Era muito dinheiro também rolando e tal. E teve essa confusão da. Teve uma época que vocês atentaram o pobre do Rogério também. O Rogério de português, lembra? Rogério, meu Deus, eu tô muito ruim no nome. Um gordinho, tá hoje, né? Tá magrinho. Não, que foi sério, né? Não, mas Rogério, isso não é estranho. Boa, o cara, gente boa demais, gente boa. Aí vocês alopraram o cara, A velho. gente perturbava muito. Você é doido, assim. você é doido. Quem não caía na onda da nossa turma, É era só reclamação. Aí, meu Deus, essa turma desse aí do B ali, a cachorrada lá do tudo Ricardo. bem, não sei o É. quê. Agora o B, aquela coisa, tá, Pô. nata. A cachorrada do Ricardo. A turma era bizarra, assim, mas era uma turma unida, sabe? É Assim, massa, eu via isso nas duas turmas. Que o A eu sentia ele meio assim, grupinhos. Isso é verdade. Já o B, a gente era todo turma. mundo junto. Até quem destoava. Você via, tipo assim, os nerds com a galera da bola, com a galera do não sei o quê. verdade. Era todo mundo misturado ali, todo mundo não podia mexer com um, sabe? Mas foi uma época engraçada. Mas na sala era isso, tinha gente com o dobro da nossa idade, tinha gente grávida na sala, e quando era muito... Rapaz, meu irmão, não faz essa história não. Meu irmão, não pode, meu irmão. Até hoje isso tem problema, meu irmão. Então, Até bizarro, hoje bizarro. esses caras. Uma vez eu encontrei um dos agentes aí dessa história. Meu irmão, Sim, deixa bizarro. isso pra lá, olha, deixa pra lá. Essa turma é muito perigosa. Perigosa, E o pior é que eu tava no meio ali. Achei, Sim, pô, sim. Ricardo, aconteceu isso. Ele, negão, Você sai fica, pô, dessa. é responsabilidade, né? Não, tá. pô, vocês são cabeça quente retado, tu quer brigar, você é doido. Você é maluco. Se deixar sem brigam na mão, quer dar pedrada, que loucura retar de você. É bizarro. Mas é muito massa. Eu, assim, você falou, né, eu queria agradecer não só você, mas as duas turmas, assim. Sim. Dizer uma coisa, como eu vou repetir, né, que vocês foram importantes para mim, porque se realizaram um desejo, né, um sonho, não sou um cara que não tem um sonho nenhum, né, mas eu tive um desejo que era dar aula de português nesse nível, que foi quando eu decidi ser professor na época de português, até eu conheci uma francesa, virei professor de francês. Sim. Mas foi graças ao segundo ano, quando eu estudei romantismo, que eu falei, poxa, eu queria dar aula sobre isso. E aí eu nunca tinha conseguido dar aula em escola. Eu tinha feito isso em cursinho pré-vestibular, que eu dava aula, Sim. e depois parti de aula em francês sempre. Dar aula de literatura, cursinho particular, ou cursinho preparatório para vestibular. Sim. E chegou aqui e tive aquelas turmas. E aí eu fiquei muito feliz, assim, ter participado com vocês, né? Não lembro de todos. Talvez ficaram chateados com alguma coisa. É normal do processo. Eu sim. sempre vou ser aquele professor chato, às vezes duro demais. Isso.
porque eu brinco muito. Sim, Então, para mim foi uma honra ter conhecido vocês. né? igualmente, foi muito massa. Muito Muito bom. importante é pra vida, né? Tanto é que aqui 10 anos, 11 anos depois, Estamos aqui. É. E eu fico, de fato, assim, sem ser piegas, porque eu sou um cara, por incrível que pareça, embora brincalhão, muito frio, mas eu fico muito emocionado em ver. Eu acompanho todo mundo pela rede social, não fico mandando mensagem. sim, Até alunos, assim, que não era chegada a mim, eu já mandei uma, se formou, eu digo parabéns. Eu sim. encontrei recentemente, não sei se você lembra de Stephanie, né? Stephanie, da minha turma, né, eu acho. Acho que sim, Stephanie já era de sua turma, que namorava com aquele cara, que eu esqueci o nome também. Eles Hum, namoraram até pouco tempo, né? Não, que eu conheço não. Então é outro Stephanie. Hoje ela formou em medicina, aí eu tava no shopping, assim, né? Eu digo, nem no shopping eu tenho direito de tomar um chopp. Eu pegando um chopp, ela batendo em minhas costas. É isso aí, eu digo, continua. Mesma criança de ser. Você é uma médica agora, se respeita. respeito. Aí ela, minha mãe ali, viu a mãe dela. Pô, a mãe dela veio me agradecer. Pô, legal. Pô, Obrigado por. Pô, fiquei emocionado porque a mãe dela falou: eu sei que você fez pra minha filha e tal. Sim, sim. E espero que sua filha tenha o mesmo êxito que a Sim, minha. que Pô, massa. ser o vício de um pai, cara. Isso é É legal, assim. Não é? gratificante demais, né? Pô, Não tem cara, preço. e eu que fico assim todo frio depois de. É tipo, o trabalho tá feito, né? Pô, Tipo, Claro que o mérito missão é dela, cumprida. entendeu? Sim, Mas a gente sabe como importante essa escola com é para certeza. muito de vocês. É edificação, né? Tipo, o alicerce ali pra coisa, né? Tipo, sabe? A sapata pra você crescer profissionalmente é aqui.